Oi, meu nome é Vitor Cavalete de Arruda e desenvolvi uma pesquisa com duração de 1 ano de iniciação científica, abrangendo o tema de análises experimentais voltadas às vigas mistas de aço e concreto e às vigas mistas de madeira e concreto em situação de incêndio. Contribuí com as pesquisas de doutorado do Iago Simões e Felipe Fernandes, com orientação do professor Jorge Manoel Neto. Primeiramente, deve-se destacar a preocupação desse trabalho com a segurança das estruturas em situação de incêndio. O fato da madeira ser um material combustível faz com que sejam necessários estudos para comprovar a eficiência desse sistema estrutural nessas situações. Além disso, a solução construtiva com um perfil de aço preenchido com concreto entre as suas mesas, o concreto fornece contribuição à capacidade resistente e à proteção em situações de incêndio, sendo essencial que agregados reciclados tenham um bom comportamento em situações desse tipo. No que se diz respeito ao segundo item, principalmente para a dimensão dos sistemas mistos de madeira e concreto, não há nenhum modelo de cálculo na norma brasileira de estruturas de madeira, sendo necessário recorrer a normas internacionais. Com isso, torna-se necessário oferecer subsídios para a elaboração do modelo teórico. O objetivo dessa pesquisa para as vigas mistas de aço e concreto é avaliar o revestimento de concreto produzido com agregados reciclados no comportamento ou a flexão em temperatura ambiente, em situação de incêndio e após a exposição ao fogo. Já quanto às vigas mistas de madeira e concreto, pretende-se analisar seu desempenho estrutural em temperatura ambiente, em situação de incêndio, variando quanto à espécie da madeira, a presença de reforço de fibra de vidro e ao tipo de ligação. A etapa de método das vigas mistas de aço e concreto, produzidas com agregado reciclado, abrangeu a caracterização de 4 concretos: o concreto referência, o concreto com 100% de areia reciclada, concreto com 100% de graúdo reciclado e concreto com 100% de agregado reciclado. Os testes foram realizados no estado fresco, como o teste de abatimento de cone, e no estado endurecido, como a resistência à compressão axial, a resistência à tração, a determinação do módulo de elasticidade dinâmico e a velocidade do pulso ultrassônico. Na etapa de moldagem das vigas, ocorreu a soldagem da armadura, o lançamento e adensamento do concreto e a cura da viga coberta com lona durante 28 dias, tanto de um lado para a viga e posteriormente para o outro lado. Agora, falando das vigas mistas de concreto e madeira, houve primeiramente a caracterização da madeira quanto à sua resistência à compressão e à tração, ambos paralelamente às fibras, além da fibra de vidro quanto à sua resistência à tração, também paralelamente às fibras. Na etapa de construção, houve a furação das vigas de madeira e o corte do entalhe, o qual se faz presente de acordo com o tipo de ligação empregado, e em seguida colou-se as barras de aço nos furos com um ângulo de 45 graus com resina epóxi. Em seguida, construiu-se as formas e posicionou-se a armadura para a posterior concretagem das mesas. Em algumas dessas vigas, houve a colagem de 8 camadas de fibra de vidro na parte inferior à viga, da viga de madeira com a utilização de resina. No que diz respeito aos ensaios em temperatura ambiente, foram realizados um ensaio em flexão a 3 pontos, onde o carregamento é aplicado no meio do vão da viga, e quanto à instrumentação foram utilizados transdutores com o intuito de registrar o deslocamento do elemento estrutural próximo aos apoios e no meio do vão. Já nos ensaios em temperatura elevada, as vigas elas foram colocadas em um forno horizontal, cujo aquecimento dos gases seguiu-se a curva de incêndio padrão, e para a instrumentação das vigas foram utilizados cabos termopares do tipo K, que foram posicionados em 4 seções ao longo do comprimento das vigas para que ocorra a leitura desses dados. Esses termopares eles possuem alta resistência a elevadas temperaturas, porém, para reforçar essa proteção, eles foram cobertos com uma manta cerâmica. Por fim, como contribuição principal, tem-se ampliar os estudos de engenharia de segurança, efetuar uma análise do comportamento de elementos estruturais sustentáveis, como a própria madeira e agregados reciclados, e uma busca por novos métodos de dimensionamento para diferentes elementos estruturais, como é o caso das vigas mistas de concreto e madeira. É isso, muito obrigado.